Olá, começa agora mais um OAB Entrevista. A advocacia divide o mês de agosto com os pais. Todo segundo domingo do mês de agosto no Brasil é marcado pelo dia deles. Nesta data, os filhos homenageiam e agradecem os pais pelo suporte, amor e carinho recebidos. A Ordem dos Advogados do Brasil não poderia deixar de marcar a data. E vamos homenagear todos os papais, advogados ou não, do nosso jeito, falando de direito, tirando dúvidas e esclarecendo o papel jurídico de um pai na vida dos filhos. Falar sobre paternidade pode envolver várias áreas do direito, mas para começar o nosso programa, vamos para a seara do direito de família. E quem participa conosco é a doutora Renata Vilas Boas, ela que é especialista no assunto. Muito obrigada por sua participação. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Doutora Renata, vamos conversar um pouquinho sobre o papel do pai. O que a lei diz sobre o que o pai precisa prover ali no âmbito familiar? Bom, quando a gente abre a Constituição Federal, a gente vai encontrar ali o princípio da paternidade responsável. O que é esse princípio? O que isso significa? Que esse pai e mãe, mas especificamente a gente está falando dos pais, né? Eles devem cuidar dos seus filhos, devem prover em termos de alimentação, saúde, os cuidados psicológico, físico, de tudo que é necessário para um bom desenvolvimento da criança e do adolescente. Doutora Renata, segundo dados recentes do IBGE, 1 a cada 3 casamentos termina em separação. Esses dados, infelizmente, são dados alarmantes. E como que faz para o divórcio ser menos traumático para as crianças? Bom, todo divórcio vai ser traumático para todos os envolvidos. Afinal de contas, a gente casa imaginando que vai ser para sempre, que a gente vai estar feliz, contente. Mas aí ocorreu alguma espécie de evento e que isso não se concretizou. Então, para que não seja traumático para essas crianças, eu acho que falar a verdade é a melhor forma. Não é enganar, dizer, é culpa de um, é culpa do outro. Não, o casamento não deu certo, mamãe e papai vão continuar sendo a sua mãe e seu pai, só que eles não vão estar como um casal. E é isso que precisa ser passado para essas crianças. Eu normalmente aconselho que quando a gente está num processo de divórcio, que as crianças e a família de forma geral seja encaminhada para um psicólogo para ter esse amparo, para ter esse apoio nesse processo. E o mais comum ainda é a criança ficar com as mães. Mas como que um pai garante o direito de visita? Como que o pai conversa ali com a mãe para que ele possa visitar os filhos, possa participar da criação dos filhos? Bom, ainda está muito arraigado na nossa sociedade de que a mãe é que sabe cuidar, né? Que a mulher é que sabe cuidar e que é a obrigação dela cuidar dos filhos. Então, aos poucos, esses pais estão assumindo esse papel de cuidar também, porque o Código Civil fala cuidar para os pais e não só para a mãe ou só para o pai, né? Então, assim, é todo um aspecto cultural que se tem. Então, num primeiro momento, essa mulher que aprendeu que só ela sabe cuidar, ela tem que aprender também que o homem sabe cuidar também. E o homem que sempre teve aquela ideia de que ele não sabe cuidar, não sabe o que fazer, também tem que aprender a cuidar. E quando a gente fala de cuidar, a gente está falando do dia a dia dessa criança, né? Desde levar para a escola, ir com ele no médico, né? São situações que precisam ser realizadas pelos dois. Os dois têm que ir ao médico para saber como é que está o desenvolvimento daquela criança. Isso não é uma obrigação exclusiva da mãe ou exclusiva do pai. É os dois, o filho é dos dois. E os dois têm que saber como a criança está. E se uma mãe, por exemplo, ficou com a guarda do filho e proíbe o pai de visitar a criança não quer, por exemplo, ir para a casa do pai e a mãe não faz esforço nenhum da criança também visitar este pai. Aí a gente já pode começar a falar em alienação parental ou não? Bom, quando a gente está falando de uma criança que não quer estar com o pai, a gente precisa saber por que essa criança não quer estar com o pai. Pode ser em razão do próprio pai, a gente não vai negar isso. Às vezes esse pai, ele não sabe ser pai e aí acaba não ficando com a criança, essa criança fica com uma empregada, né? Então a criança fala assim, por que eu vou para a casa do papai se eu não vou estar com ele? Pode ser um problema. E eu vou dizer que esse é o problema mais simples, né? Porque aí esse pai vai fazer um processo de conscientização e entender que ele que tem que ficar com a criança, tem que cuidar. Pode ser que realmente ocorra alguma coisa na casa do pai e que seja efetivamente um problema, ou pode ser que essa mãe cria na cabeça dessa criança que estar com o pai não é bom, que o pai não sabe cuidar, que o pai não sabe ficar com essa criança. Então a gente precisa verificar o que está acontecendo. Quando a gente vai para o judiciário e a gente verifica a existência desses indícios de que tem alguma coisa errada, porque ao mesmo tempo que o pai tem a obrigação de ficar com a criança tem o direito de estar com o pai.
Né? Então, para o pai é uma obrigação, para a criança é um direito. A mãe, então, ela tem que facilitar que esse direito do filho se concretize. Quando a gente vai para o judiciário e há esse problema, essa rusga, né? Por que a criança não quer estar com o pai? Normalmente encaminha-se esse processo para o psicossocial para poder entender qual é esse contexto familiar. Às vezes não é que a criança não queira ir com o pai. Acontece, às vezes, do pai chegar naquele horário para buscar a criança e a criança está entretida brincando com outras crianças. E criança gosta de criança, né? Então, na hora que esse pai chega, aí a criança resmunga, não quero ir, que não sei o quê. Mas se eu tivesse, né, dentro da família tradicional, ele casado, e se ele tivesse a criança brincando com os amiguinhos e os pais falassem, agora a gente tem que ir embora, a criança teria a mesma reação, eu não quero ir, quero ficar. Então, é preciso que haja uma percepção, tanto do pai quanto da mãe, que isso pode estar acontecendo, ou seja, às vezes é uma brincadeira, às vezes é um programa de televisão, e falar, não, agora é a hora de estar com o papai. Né? Então, a mãe tem que ter essa sensibilidade e o pai também. Então, a partir de qual momento hoje a lei fala que acontece a alienação parental? A alienação parental, ela precisa ser investigada porque é o momento em que eu tenho a figura do alienador que começa a denegrir a imagem do outro. Esse alienador pode ser a mãe, pode ser o pai, né? Pode ser uma avó, é alguém que tem algum poder sobre aquela criança porque a criança acredita nela. Tá? Então, existe aí um escalonamento entre essa pessoa que está falando e essa criança, esse adolescente, que acredita nessa fala e começa a interiorizar. Então, pode começar de uma forma sutil, sua mãe não sabe cuidar de você, ou seu pai não sabe cuidar de você, começa a ser um problema, porque a criança começa a ouvir e fala, poxa, não sabe cuidar de mim. Né? E aí começa a interiorizar isso. E é o que a gente chama de falsas memórias, falsas lembranças. Denegrir, então, a imagem do outro já é indício de alienação parental. E a gente precisa cortar isso o mais breve, o mais cedo possível. Então, normalmente, quando há algum tipo de fala nesse sentido, vamos encaminhar o psicossocial para verificar se isso está acontecendo. O que acontece com o alienador, o pai ou a mãe que aliena essa criança? O que pode acontecer ali na situação da guarda? Bom, eu tenho várias possibilidades, né? Mas dentro da lei de alienação parental, a mais branda seria uma advertência, que esse Poder Judiciário falaria para essa pessoa, olha, você não pode ter essa conduta. Posso ter um encaminhamento para um psicólogo ou um psiquiatra, vai depender do grau que a gente estiver falando. Pode ter uma aplicação de uma multa e, na pior das hipóteses, seria mesmo perder a guarda desse seu filho. E hoje, falando um pouquinho sobre as guardas, ainda não discutimos esse assunto. Quais são os tipos de guarda que são possíveis aí para o pai e também para a mãe? Bom, o Código Civil ele traz expressamente duas espécies de guarda, a guarda unilateral e a guarda compartilhada. A guarda unilateral, apenas um deles detém a guarda, daí vai cuidar dessa criança no dia a dia. Ao passo que na guarda compartilhada, os dois vão tomar decisões. Mas cuidado, a gente tem o poder familiar. O pai ou a mãe não perde o poder familiar independente da espécie de guarda. Então, se eu tenho a guarda unilateral, eu estou decidindo qual é a escola que essa criança vai estudar. Na guarda unilateral, um toma a decisão. Mas o outro, ele detém o poder familiar e ele vai fiscalizar essa escola. Então, se eu escolher uma escola que não é adequada para aquela criança, e quando a gente fala da criança, tem perfil de escola, localidade, enfim, uma série de valores que a gente vai estar usando. Então, esse que não tem a guarda, que não gostou dessa escolha que foi feita, ele pode questionar em juízo essa escolha, para falar não é adequado essa escola. Na guarda compartilhada, a ideia é nós dois sentarmos e decidirmos qual é a escola que esse menino vai estudar. E para resolver questões de guarda, visitação, sempre no judiciário, doutor Renato, ou não? Olha só, se os pais eles conversam, se os pais têm um bom relacionamento, eles não vão precisar ir para o judiciário. Na dinâmica da vida desse casal, que deixou de ser um casal, mas se eles continuarem a se preocupar com o bem-estar dos filhos, não há essa necessidade de documentar isso. Assim, eles vão estipular como é que vai ser feito. Mas se tiver algum desentendimento, aí sim a gente precisa ir para o Poder Judiciário. Porque o divórcio é no judiciário, então a melhor recomendação para quem está assistindo a gente, talvez que está passando por esse processo, é o diálogo. Sempre. O diálogo é a melhor coisa e é o melhor para os filhos. Porque as crianças vão entender que, apesar dos pais não estarem mais juntos, eles não deixam de ser filhos dos dois. E aí aquela família continua existindo. Falamos sobre algumas questões que precisam ir para o judiciário e algumas não. Mas como fica definida a pensão alimentícia, doutora Renata?
Quando a gente pensa na pensão alimentícia, eu tenho que primeiro pensar na necessidade dessa criança, desse adolescente. Qual é a necessidade? A vestimenta, moradia, lazer, educação. Então, são coisas que a gente vai estar pensando para poder ver a necessidade. Isso dentro do padrão daquela família. Do outro lado, eu vejo a possibilidade. Qual é essa possibilidade desse que vai pagar a pensão alimentícia, né? Qual é o poder aquisitivo? Né? Quanto é que ele ganha? Eu vou estar trabalhando isso. Mas lembre, a criança, ela tem o pai e tem a mãe, tem os dois, né? Então, os pais é que são responsáveis pela manutenção dessa criança. Não posso sobrecarregar apenas um, falar assim, olha, só você que vai ter que pagar e o outro não vai ter que arcar com nada. Aí eu tenho que achar aí pela proporcionalidade. Quanto é que cada um vai acabar contribuindo? Quem pode mais, contribui com mais. Quem pode menos, contribui com menos. E aí a gente vai fazer conta para poder achar esse valor. Doutora Renata, então gostaria de te agradecer por ter participado conosco deste OAB Entrevista, homenageando o Dia dos Pais. Tiramos algumas dúvidas aí dos papais e mamães que também estão assistindo a gente. Bom, eu espero que nesse Dia dos Pais, os pais sejam sempre pais, mas não só no dia, todos os outros dias da semana também. Muito obrigada mais uma vez por sua participação. E você que está em casa, não saia daí. Este OAB Entrevista continua. No segundo bloco, temos até perguntas das ruas. A gente volta já. No primeiro bloco, nós falamos um pouquinho sobre direito de família, as obrigações dos pais, as hipóteses no caso de separação. E neste bloco, a OAB Entrevista, que homenageia os papais, continua, mas agora diretamente das ruas. Quem pergunta é quem assiste a gente. Confira. Eu gostaria de saber se existe a possibilidade de um pai pegar mais tempo de licença paternidade no trabalho. Oi, Rebeca. Hoje, por lei, a licença paternidade é de 5 dias, mas há a possibilidade, sim, desse prazo ser estendido por até 20 dias. Hoje, 29% das empresas, elas aderiram ao programa Empresa Cidadã. E é nesse contexto que a licença paternidade pode sim ser de 20 dias. E esse programa é de extrema importância, porque nesses primeiros dias da criança, o afeto, a proximidade, a convivência familiar desse pai, ela vai se estender ao longo de toda a vida. Gostaria de saber se existe obrigação de convivência entre pai e filho. É um direito do filho conviver com seu pai e o pai para com seu filho. Se isso não é respeitado, nós podemos ter várias consequências jurídicas, além das consequências emocionais. Se a criança não quiser visitar a mãe ou o pai é obrigada a cumprir a determinação da justiça? Fernando, a mãe deve sim cumprir o acordo se não houver problema maior, se não houver qualquer discussão para além de uma simples visita. Principalmente no pós-separação, quando é muito normal a criança ter dificuldade nessa convivência, nesse ir e vir. Não raras vezes a criança chora para ir e a criança até chora para voltar. Então, o melhor a se fazer nesse momento é respeitar o tempo da criança. A mãe, sim, deve entregar o filho ao seu pai, respeitando, repito, o limite dessa criança, um limite emocional. Quando falamos, entretanto, de adolescente, nós flexibilizamos essa minha fala. Gostaria de saber se a pensão alimentícia só pode ser definida na justiça. Ana Rosa, claro que não. A pensão alimentícia pode ser estabelecida entre pai e mãe. Claro que sem nenhum problema dentro da dinâmica dessa família. Mas o que não está na justiça, às vezes não pode ser cobrado. Então eu sempre recomendo que haja a homologação desse acordo de alimentos, porque se algo der errado, você tem mecanismo para cobrar. E a minha pergunta é o que é abandono afetivo? Oi, Heloísa. Abandono afetivo hoje é um assunto muito discutido, é um assunto que gera polêmica na nossa doutrina. Mas o abandono afetivo é aquele em que os genitores abandonam
nem sempre materialmente, mas afetivamente os seus filhos. Quando o pai ou a mãe, ou o pai e a mãe abandona um ou vários dos seus filhos, deixando de conviver, deixando de saber do seu dia a dia, ou seja, abandonando como se não tivesse filho. E isso não significa que não pague pensão. Às vezes pode pagar pensão, mas não conviver. E aí sim nós temos o abandono afetivo. Lembrando que abandono afetivo também pode ser inverso. Filho abandonando o pai. Mas isso é uma outra conversa para um outro momento. Eu queria saber se a guarda compartilhada pode prejudicar a criança. Emanuel, jamais. Guarda compartilhada significa pai e mãe manterem o mais próximo possível a parentalidade do seu filho. É estar o mais próximo possível na vida do seu filho, no acompanhamento do seu filho. Cada um exercendo a sua função, a função materna e a função paterna no seu limite. Não significa compartilhar igualmente convivenciar. Convivência é outra situação, não necessariamente dia sim, dia não, uma semana sim, uma semana não. A convivência vai ser estabelecida dentro da dinâmica dessa família, mas a guarda compartilhada sempre é benéfica. Meu nome é Jefferson, eu sou assistente de saúde, trabalho na Fundação Acefaz e eu gostaria de saber se o pai não biológico tem obrigação sobre o seu enteado. Jefferson, pai não biológico pode ser entendido como pai sócio-afetivo ou padrasto. Padrasto é simplesmente o marido da mãe que convive com o filho, que não é dele, mas tem-lhe afeto, não tem obrigação nenhuma para com ele. Filho sócio-afetivo é aquele reconhecidamente filho do coração, assumidamente filho. Esse sim tem sim direitos, tanto alimentar como sucessório. Das ruas, vamos diretamente para Alagoas, onde o programa continua com mais uma participação especial. E quem comanda o OAB Entrevista a partir de agora é Rafael Mainardi. Pode deixar que tocamos daqui, Natália. E agora quem participa do programa é o doutor Everaldo Patriota. Muito obrigado pela participação, doutor. Doutor, eu queria saber quais devem ser os primeiros passos para quem quer adotar uma criança. Primeiro, é preciso desconstruir esse mito que existe contra a adoção. A adoção é um ato de amor, é praticamente um parto social vivenciado, sonhado por homem ou mulher, viúvo, solteiro. Não há nenhuma discriminação de gênero. Pode ser um casal, pode ser um homem só, pode ser uma mulher, pode ser viúvo, independe, desde que essa pessoa tenha vontade de constituir uma família, tenha condições de afeto, condições sociais e materiais para assumir uma família, como naturalmente teria se fosse um casal. Independe também, não tem nenhuma discriminação de gênero, pode ser um casal homem e mulher, pode ser um casal homoafetivo, pode ser uma pessoa hétero, pode não ser, desde que essa pessoa, esse candidato ou candidata à adoção, reúna os requisitos previstos em lei. A adoção é, antes de tudo, um ato de amor. Se um homem quiser ser pai, ele pode adotar uma criança? Não há nenhuma discriminação de gênero. Pode ser o homem sozinho, pode ser a mulher sozinho, não importa. O que tem que submeter são aos critérios do Estatuto da Criança e do Adolescente. Hoje no Brasil, existem dados de que cerca de 40 mil homens e mulheres estão na fila de adoção. Mas por que ainda existem tantas crianças nos abrigos? Ótima pergunta, Rafael. Porque há um ideário das pessoas ou casais que querem adotar de uma criança de menor de 1 ano, branca, se possível de olhos claros, quando a realidade é outra. 70 e poucos % das crianças que estão para ser adotadas nesse cadastro, dados do CNJ, elas são negras ou pardas. 20 e poucos % dessas crianças têm algum tipo de deficiência ou doença. E 60% já tem mais de 5 anos. Aí, quem tem o ato de amar, esse ato de amor, de adotar, tem que estar preparada para adotar as pessoas com esse perfil. Então, eu não posso ter um gesto seletivo. Eu quero adotar, mas só quero adotar nesse padrão.
padrão de cor, padrão de olhos, padrão de idade, não dá. Outra coisa também, muitas dessas crianças que estão no cadastro, elas têm irmãos. Não se pode separar os irmãos. Então é preciso também que esse gesto se amplie. Eu tenho 2 crianças. A adoção ideal é que as 2 sejam adotadas juntas. Então é preciso desmistificar isso, né? Não tem nenhuma complicação. Esse ato de adoção é só submeter-se aos critérios. Se você programa na sua família um filho, o que é que você vai fazer? Você vai preparar as condições materiais. Um pré-natal decente, uma maternidade assistida, segurança nutricional para aquela criança, casa, educação, creche, etc. A mesma coisa, a pessoa que não tem uma família de sangue, que não tem filhos de sangue, ao preparar-se para uma adoção, além do afeto, além do amor, além do sonho, precisa dessas condições materiais para viabilizar o desenvolvimento dessa criança ou do adolescente. Nesses números a que você se reporta, 45 mil, tem vários adolescentes também, Rafael. Entendi. Doutor, como o senhor avalia hoje o processo de adoção no Brasil? Quais são as principais dificuldades que o senhor avalia? Bom, a adoção do Brasil só pode ser feita no judiciário. Nas capitais tem os juizados próprios, no interior é o juizado da comarca e desde 2009, Rafael, o casal só pode adotar depois de preparado. Essa preparação é o quê? Depois de ver que a pessoa preenche os requisitos, ela vai ter um período de convivência, conhecer a criança ou adolescente. Esse período vai ser acompanhado por psicólogo, por assistente social. Cada comarca tem uma forma de preparação, porque esse país é um continente, mas as balizas estão no ECA, no Estatuto da Criança e do Adolescente. Só há adoção observado o devido processo legal, com participação do Ministério Público, do Judiciário. Não existe essa de adoção à brasileira, essa de adoção clandestina, adoção ilegal. A adoção tem que ser essa totalmente formal. Os que os profissionais enfrentam com muita dificuldade, seja do Ministério Público, seja do Judiciário, seja da Defensoria, seja os profissionais da área interdisciplinar, é exatamente isso, é você encontrar pessoas para aceitarem a adoção fora desse perfil idealizado. Casais ou pessoas que digam, eu quero adotar uma criança, eu quero adotar uma criança, mas só pode ser 2, ela tem uma irmã, eu vou adotar as 2. O que os profissionais da vara da infância avaliam no potencial adotante? Eles visitam as residências, eles fazem um levantamento dos antecedentes dos pais, pais ou mães que desejam adotar uma criança? Primeira coisa, Rafael, tem que ter um perfil previsto lá em lei. Eu não posso pegar uma pessoa que quer adotar e tem uma doença contagiosa, eu não posso permitir a adoção. Eu não posso permitir que uma pessoa que tem provadamente diagnosticado uma patologia, um transtorno mental, vá adotar uma criança. Eu também não posso pegar uma pessoa que tem um prontuário de condenações para adotar uma criança. Então, visto esse perfil social, eu diria até perfil jurídico, que a pessoa é uma pessoa normal, regular, que é o senso médio, grande maioria das pessoas são pessoas normais, não tem nenhum problema com a justiça penal. Visto isso, aí vamos ver o perfil psicoemocional e depois o psicossocial. Há visitas na casa da pessoa para ver o local que a criança vai ser colocado, para ver como é que é a pessoa no seu habitat, na sua comunidade, para que essa criança não tenha frustrado o sonho de ter sido adotado, e se houver um equívoco nesse processo de avaliação, de preparação, de convivência, essa criança tem uma frustração muito grande, porque ela sai de um abrigo, vai para um lar conviver e volta de novo. Quer dizer, só vai aumentar a angústia dessa criança. Doutor, algo muito comum é que a gente às vezes precisa fazer cadastro nos órgãos públicos e exigir o nome da mãe. Mas no caso de um filho ou filha que foi adotado por um homem, como ela deve proceder nesses casos? Como a lei prevê. Se um casal homoafetivo adotar, vai estar a mesma coisa de uma pessoa, um casal de união estável. Vai estar o nome do pai e da mãe. É tudo que está previsto na legislação. Não é diferente. Vai ter um pai e uma mãe do mesmo sexo. Pode chocar as pessoas, mas é o que a legislação prevê.
O importante, em qualquer caso, é a garantia da proteção integral das crianças e adolescentes? Sem dúvida, isso é uma cláusula constitucional. A adoção é um direito civil e um direito constitucional, seja da parte de quem vai adotar, seja da parte do adotado. Então, a proteção integral à criança é obrigação do Estado e da família. Então, não tem como esse Estado, via judiciário, com a fiscalização do Ministério Público, permitir a adoção a uma criança que não vai ter essa proteção. Ela já está desprotegida porque não tem uma família natural, sua família de sangue. Então, não tem como se permitir uma adoção sem considerar fundamentalmente a proteção integral dessa criança, porque é essa proteção que vai propiciar a ela um desenvolvimento absolutamente normal para ela ser um adulto saudável. Tá certo. Muito obrigado, doutor Everaldo, pela sua participação e obrigado você que assistiu esse OAB Entrevista. É com você, Natália. Muito bom, Rafa. Obrigada por trazer a participação do Doutor Patriota conosco neste programa. E o OAB Entrevista fica por aqui. Obrigada por sua companhia. Quer rever este programa especial para os papais? É só ir na nossa página no YouTube. Lá você confere este e outros programas que a OAB faz especialmente para você. Para mandar uma sugestão de tema para o próximo OAB Entrevista é pelo WhatsApp. DDD 61, telefone 999194731. E não deixe de seguir a gente nas redes sociais. Fico esperando. Tchau, tchau e até o próximo programa.